Quer saber sobre a prova de História da FUVEST 2017? Se liga aí no vídeo. Olá pessoal, estamos aqui nos estúdios da TV SEB para fazer os comentários sobre a prova de História da FUVEST de 2017. Estamos aqui com os professores, tem dois alunos aqui, ó, careca de saber história. Essa piadinha péssima para quem é careca, né, gente? Não sabe o que é isso. Ô Mari, vamos lá. Você presta medicina? Presto. Fala aí, prova de História. Fácil, médio, difícil ou impossível? Para mim, a prova de História foi uma prova difícil. Ela é uma prova que os assuntos eram assuntos que a gente domina, a gente tem isso em sala de aula. Eram assuntos que, a hora que você lia, você era familiarizado com os assuntos, mas os textos, as alternativas, elas acabavam confundindo e deixando a prova bem complicada. Acho que o Lucas, pelo seu balançar de cabeça, você também pensa a mesma coisa? Concordo, eu achei uma prova muito exigente quando comparado com os anos anteriores da FUVEST. Acho que ninguém esperava uma prova de História nesse nível. Você passa para o Júlio o microfone? Ninguém esperava, Júlio? Acho que não, viu, Varela? Concordo com eles. Porque, assim, algumas questões, por exemplo, elas tinham um problema muito sério. Porque o aluno lia a alternativa de repente e ela estava correta. E aí um texto extremamente complexo de ser entendido e a alternativa era de acordo com o texto. Então tinha questões que tinha uma alternativa correta, mas que estava fora do texto. Entende? Então foi complexo. Bem complexo. Olha, é a segunda vez que você fala isso pra mim, hein? Porque a gente já gravou o vídeo do Enem há algumas semanas e você também falou que era difícil, né? Foi. Mas a do Enem, perto dessa... É mesmo? É mesmo. E aí, Aloysio, o que você achou dessa prova? Então, concordo com o Júlio também, com os meninos, achei muito exigente. Embora a gente encontre também algumas questões que dê para fazer, né? São poucas, né? Tem uma questão que, por exemplo, que eu comentei, que eu vou comentar, que, por exemplo, tinha uma que aparecia um mapa, falava das rotas de comércio, né? Na região da Eurásia, tal. É uma coisa que a gente fala bastante em sala de aula. Essa, por exemplo, é uma que eles conseguiriam fazer bastante bem, né? Outra que falava de Revolução Industrial também foi interessante, né? Mas também exigia tempo de interpretação. Algumas alternativas interdisciplinares no meio dessa, como onde é que está país do leste europeu, do sul da Europa. E aí você tinha que procurar lá, Itália, né, sul da Europa, algumas coisas desse tipo. Mas exigente, né? Assim, uma questão exigente. Tá. E aí, Brenão? Então, o que eu achei interessante na prova de História é que vieram dois textos de sociólogos, né, do Darcy Ribeiro e do Gilberto Freire, que não eram questões necessariamente tão difíceis, porque o do Gilberto Freire falava do regionalismo, né, na perspectiva do modernismo, e do Darcy Ribeiro da lei de anistia. Porém, uma outra questão que chamou a atenção foi uma que eles davam um trecho do documentário do Marcelo Massagão, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, com uma imagem famosa do menino sírio morto numa praia da Turquia, que exigia como solução para a questão eliminação. E a correlação entre a imagem e o texto ficava um pouco complexo e não dava tão nítida assim essa relação que eles pretendiam estabelecer, né? Então, assim, eu achei complicado. Aliás, acho que essa questão do menino aí vai ser o símbolo dessa FUVEST, porque já saíram notícias pela internet aí mostrando essa foto, né? Sim. Né? Bem atual, mas com grau de complexidade. Gui, o que você achou da prova? E aí, Varela, como é que vai? Tudo em paz. Certo. Com a gente tá, precisa ver com eles ali, né? Não foi. Que prova complexa. A gente conseguiu manter a divisão básica da FUVEST. A FUVEST é muito justa nesse sentido. É sempre uma divisão correta. De novo, mais uma vez, toda vez, eu até canso de falar, Grécia. De novo, nós encontramos uma questão clássica da Grécia, falando sobre a noção da ética e da justiça como lógicas apoiadoras da polis, dessa unidade autônoma. E isso não falha, é algo que a gente bate, né? E uma questão muito complicada quando entrou em Idade Média, que deu muito problema, falando sobre a lenda do rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, que tinha uma imagem e essa imagem mostrava alguns episódios, alguns momentos dessa história, dessas lendas, e entrava na alternativa perguntando do que se tratava aquela história e aquele momento. O grande problema, a alternativa correta, segundo o gabarito, e todos os estudos de alternativa, eles não tinham ligação com a imagem. Então isso te deixava um pouco perdido, porque você olhava, analisava a imagem, tentava tirar daquela imagem, sabe quando você tenta muito puxar pela imagem, e aí a alternativa ia longe daquilo lá. Que questão difícil, que prova difícil, viu, Varela? Que prova difícil.
Foi um Olha desafio. só, que diferente escutar isso. A gente espera isso da matemática, né? Não, raras vezes eu vi uma prova dessa. Ah, que legal, que legal. Coisa legal pra mais gente, ou né? De novo. Muito legal. Mas eu acho que de certa forma acaba valorizando a disciplina também, né? Porque às vezes a gente brinca com a matemática, que a matemática é difícil, mas não é verdade que só a matemática pode ser difícil, né? Ou só a física, que na minha opinião é a melhor disciplina de todas, inclusive. Phelps, tudo em paz, e aí? Paz, tudo bem, mesmo conceito de todos, a prova muito difícil, uma prova de História do Brasil que exigia um conceito do aluno, uma prova que no Brasil Colônia foi tranquila, exercício sobre revoltas, que você por eliminação conseguiria chegar na revolta de Conjura Mineira e Baiana, que eram revoltas emancipacionistas. Esse exercício inclusive já apareceu em outras provas. Só que se você pega na monarquia, a monarquia já vira uma questão muito difícil a respeito de um texto de 1870, de um contexto de 1870 do Zé Manuel de Carvalho, um texto dele, fala sobre Código Eleitoral no Império. É um tema que pouco se trabalha, mas é um tema extremamente difícil, que faz parte do contexto da crise da monarquia. Um segundo passo, já entrando em República, um texto sobre Vidas Secas, sem data da produção da obra, e perguntava em qual contexto o evento se encontrava no pós a criação do livro. Todo mundo sabe que o livro faz parte do cangaço e o contexto nordestino. E uma resposta sobre cangaço, mas não era a alternativa correta. Falava sobre o período posterior, que são das ligas camponesas, da década de 50 e 60. Ou seja, então é uma prova muito complexa para o aluno, sobretudo aquele que não tem um recorte temporal muito específico. E a última questão de história, ela versava um pouco mais, já entrando em ditadura militar, mais tranquilo também. Então começa fácil em colônia, termina mais tranquilo em ditadura, falando sobre lei de anistia, que seria uma anistia ampla, geral e restrita. 2 exercícios exequíveis, o de colônia e de ditadura, só que o exercício de ligas camponesas e o exercício de império são 2 exercícios extremamente difíceis e elevado nível. A gente já conversou, você pode assistir ao vídeo de biologia, a biologia já disse que talvez ali vocês ganharam tempo, e talvez na história vocês gastaram mais tempo, né? Mas é aquela história do vestibular como um todo. Nós, como professores, a gente tem uma tendência a avaliar só a nossa disciplina, mas como um todo, tomara que a prova tenha sido bem equilibrada, né? Uma mais fácil, uma mais difícil. A gente espera que você tenha ido muito bem, todos vocês inclusive, né? E obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de conferir todos os outros que tem no nosso canal e assine o nosso canal também. Muito obrigado.